Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Estamos na nossa quarta aula, né? Quase finalizando aí o nosso terceiro módulo. Hoje a gente vai começar a falar sobre o giz pastel, né? A gente tem falado nessas 3 últimas aulas sobre o carvão. A gente já falou sobre o grafite. Agora a gente vai falar sobre o giz pastel. Hoje é a quarta aula, amanhã sai a quinta e segunda-feira sai a aula 6, né? E terça-feira a gente encerra aí com uma live o nosso projeto de extensão aí, né? A nossa introdução ao desenho artístico se encerra na terça-feira. E então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre giz pastel. Eu falei um pouquinho, acho que na aula ao vivo, né? Na última que a gente teve, sobre os giz pastéis, né? Você já sabe que são essas barrinhas aqui, né? Que são em cores, né? Que ela vem. Só que tem um porém. A maioria das coisas que a gente pode fazer com ela, a gente já viu com o grafite e o carvão. São as mesmas possibilidades. Só que a diferença é que elas são em cores, né? Então a gente tem essa possibilidade de se trabalhar aí com ela, diferente do carvão. No caso, o carvão é preto, né? Só preto. E as barrinhas de giz pastel, elas são em cores. Então, a gente tem mais possibilidades de criação aí no desenho colorido. E hoje é o dia de se botar em prática tudo que a gente aprendeu naquela, acho que em 2 aulas, né, que a gente fez, falando um pouco sobre as cores aí. Então, agora é hora de botar em prática sobre a teoria das cores. Cores frias, cores quentes, primárias, secundárias. E agora a gente vai usar em cores, né? Então a gente vai usar todos esses conhecimentos aí, tanto nessa questão das cores, quanto as possibilidades de se trabalhar. Vou pegar aqui o papel, só pra gente ir falando e mostrando aqui pra vocês. Eu vou pegar esse daqui de desenho, já cheguei a mostrar, né? E em relação à gramatura dele, que é de 180, eu também tenho de 140, mas hoje resolvi usar essa de 180. Vou pegar aqui. Também vou mostrar um outro tipo de papel. O giz pastel, eu vou dobrar aqui pra gente não sujar toda essa folha, né? O giz pastel, ele não é tão, vamos dizer assim, macio quanto o carvão. O carvão, você sabe... Vou até pegar aqui pra gente ver. Deixa eu ver onde tá o carvão. Tá aqui. Vou até mostrar aqui num pedaço de papel aqui pra vocês verem. Eu tinha feito ainda agora aqui pra mostrar. Eu vou riscar, eu vou dobrar aqui essa folha, não tem problema. Ah, mas tá tão bonitinho, né? Não queria nem... Não vou riscar aqui, não. Vou pegar uma folha de papel aqui. É só pra mostrar mesmo pra vocês. Tá. Por exemplo, aqui o carvão. Né? O carvão, vocês sabem que por ele ser muito macio, a gente passar o dedo, olha como ele já sai o pigmento, né? Ele não adere no papel direito. A gente tem que esfumar bem levemente se a gente quiser. Tá vendo como a gente consegue apagar ele? O giz pastel, ele é mais duro. Ele não é tão molezinho quanto o carvão. Então, ele possibilita aí misturar as cores, né? Deixa eu pegar uma cor aqui que a gente possa dar esse exemplo. Eu tô só com um pedacinho de preto, mas eu vou pegar o preto. Vou pegar esses daqui, ó, pra gente começar a conversar sobre ele. Então, apesar de ele ser menos maleável, não maleável assim, ele é um pouco mais duro do que o carvão, mas o pigmento deles são puros, então a gente consegue uma cor bem viva e consegue misturar bastante essa questão das cores, fazer degradê em cores, fazer esfumar, né? Então ele permite fazer essas mesmas coisas do que o carvão. Então eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Por exemplo, eu vou pegar aqui o pretinho.
Então, as mesmas maneiras de a gente segurar, por exemplo, o carvão, a gente pode segurar o giz pastel, tá? A luz não tá muito forte, né, aqui, mas acho que dá pra gente ver aí. Tá vendo como o pigmento é bem preto? Como se fosse um carvãozinho, né? Só que aqui é mais duro e é giz pastel. E aí eu vou fazer um degradêzinho aqui só pra vocês verem essa questão do degradê. Aí se eu quiser mais opaco, se eu quiser fazer em achuras, a gente consegue também, tá vendo? A gente consegue fazer as achuras igual como a gente faz no carvão, no grafite, enfim. A gente consegue sobrepor os traços e formar uma nova cor. Olha, se eu quiser aqui, misturar aqui, fazer outro tom de verde, eu misturo aqui, faço vários riscos das cores que eu quero misturar. Ou então eu quero fazer laranjado, pego um vermelho, pego um amarelinho e aí eu misturo e faço laranjado. Não sei se vai dar pra ver aí. Só que se eu apertar muito, ele vai fundir no papel e não vai misturar a cor, ele vai só ficar as manchas. Então existem várias possibilidades. Minha mão já tá toda suja, né? Então ainda tem isso, a gente tem que estar com um paninho, que no caso eu não tô com um paninho agora, né? Ah, achei um, vou pegar aqui. Um paninho molhado. O meu paninho tá seco, então a gente não consegue nem limpar o dedo com o paninho seco. O paninho tem que estar molhado, tá? Pra gente limpar a mão aí. E pra gente esfumar o giz pastel com o dedo, o nosso dedo tem que estar seco. Porque se tiver molhado, você lavou a mão, depois eu vou trabalhar com pastel, não vai prestar. Então aqui eu vou espalhar aqui, por exemplo, esse verde aqui. Tá vendo? E como a primeira camada eu risquei bem forte, então ele ainda quer ficar com os tracinhos lá embaixo, viu? Mas a gente pode fazer mais delicadamente aí, se a gente quiser esfumar os tons no próprio papel. E agora a gente vai ver aqui. Vamos continuar esse degradêzinho aqui, né? Eu vou pegar essa amarela aqui pro final. A gente ainda pode até terminar com branco. Eu acho que eu tô sem branco, deixa eu ver. Tem um branco aqui, mas tá meio sujo já. Bora ver se ele vai dar o tom aqui. Tá. E aí você faz o quê? Agora eu vou mostrar pra vocês. Por exemplo, assim, você pode esfumar com o dedo, como eu tava fazendo aqui. Você vê que ele possui essa possibilidade, ó. Igual no carvão, né? A gente consegue esfumar com o dedo. A gente pode usar o cotonete, que a gente já usou com carvão, né? Eu também uso o cotonete aqui, eu vou pegar pra vocês verem. Então, peguei aqui. Eu peguei uma água, vou molhar meu paninho pra mim conseguir limpar o dedo, tá? Molhei meu paninho. E agora a gente consegue limpar aí a sujeira do giz pastel. Aí é só a gente enxugar a mão depois, pra poder voltar a trabalhar com ele aí, tá? E aí, no último desenho que eu fiz com o carvão, eu usei o cotonete, né? Aqui eu também posso usar o cotonete, eu posso usar um pedaço de paninho, eu posso usar um papel macio aí, no caso, um papel toalha, né? Posso também pegar aí um pedacinho de algodão, pegar aqui um pedaço desse algodãozinho. Eu posso aí estar trabalhando com um pedacinho de algodão pra esfumar, tá vendo? Como ele esfuma bastante. Vou esfumar aqui com algodão pra vocês verem. Eu gosto de esfumar com o dedo, tá? Mas ele permite esfumar, tá vendo? Deixa eu esfumar aqui com o dedo pra vocês verem. E aí a gente vai mesclando essas cores, tá vendo? Fazendo esse degradêzinho aí. Com o dedo mesmo. Aí, se vocês virem que faltou pigmento, vocês vão lá, acrescenta mais pigmento. Se vocês acharem que ficou fraco, ou então, se você não quiser que apareça o fundo do papel, né? Vocês vão lá e vão acrescentando conforme vocês querem, o efeito que vocês querem aí, tá? Vou limpar aqui meu dedo. Vou pegar aqui um paninho pra enxugar, porque senão a gente não consegue trabalhar. Então, gente, é o seguinte. Aqui, eu vou esfumar aqui. Suave também, né? Porque se a gente for com muita força, a gente vai
arrancar aí do papel e se eu não quiser se eu pegar do preto e ir arrastando pra cá, ele vai levar esse tom do preto. Então eu vou junto ele aqui com o segundo tom, limpo meu dedo, vou lá, misturo com o segundo, limpo de novo e pego aqui por último pra mesclar com o último. Viu? E aí a gente pode também usar cotonetezinho pra mesclar aí essas cores, tá? Eu gosto de usar para desenhos pequenininhos, a gente pode ver depois. O algodão, ou um paninho úmido, enfim. E também nossos fuminhos, né? Porque pra que a gente tem os fuminhos? Pra trabalhar com ele, né? A gente consegue esfumar aí com nossos fuminhos, assim como a gente faz. Minha agonia, eu não consigo trabalhar com esfuminho, com pastel. Por quê? Porque o pastel é seco. O carvão quer dizer, o grafite, né? O lápis de grafite, parece que ele fica tipo molhadinho, sabe? Tipo, ele é oleoso. Então, quando eu uso esfuminho com lápis, eu não me sinto agoniada. Porque o lápis é oleoso, então, por exemplo, aqui, eu uso tranquilamente esfuminho com lápis. Mas quando a gente passa por cima, sabe aquela sensação quando a gente passa a unha ou um garfo numa tela, por exemplo? Não tem isso que as pessoas sentem agonia, assim, quando esfrega e faz aquele barulho fino? Parece que vai ser a mesma sensação, porque é seco, então você sente uma... Não sei como é que se diz assim, parece que vai fazer esse barulho estridente. Então eu não consigo, eu juro que eu não consigo trabalhar com esfuminho, com o giz pastel. E às vezes nem com carvão. O carvão eu geralmente não uso esfuminho, né? Então eu não costumo trabalhar com esfuminho, então pra mim não tem tanto problema. Mas o giz pastel, por ele ser bem seco, mesmo em pó, não consigo. Mas, né, vai de cada um. Se você não tem agonia, você pode trabalhar. Então o giz pastel, tá vendo? A gente trabalha com ele em cores. Ele solta esse pozinho aqui igual o carvão, tá vendo? Ah, cadê aqui o nosso limpa-tipos? Deixa eu pegar aqui. E com ele eu também uso limpa-tipos, tá? Eu não uso borracha. Dá pra apagar com borracha? Dá. Deixa eu pegar aqui a borracha. Pegar aqui a borracha pra vocês verem. A gente consegue apagar também, ó. Tá vendo? Só que ele sempre vai deixar o fundo manchado. Não tem jeito. Então, muito cuidado pra se trabalhar com ele também. Porque... Deixa eu tirar esse pó aqui da borracha. Porque você não consegue ficar apagando ele. Até o carvão, a gente consegue apagar ainda um pouquinho, né? A gente consegue... eu tampei bem isso daqui que eu não consigo abrir, cara. Consegui. Com o carvão, a gente consegue apagar o que a gente erra, né? Você viu no último desenho que eu fiz aí, que a gente apagou bastante o fundo. Agora, no giz pastel, vou dizer que não é uma tarefa fácil. Eu não tentei usar a borracha aqui. Sabe por que eu falei isso? Porque eu fiz esse daqui, ó, usando só um tom, que no caso eu usei esse aqui, que é um vermelho cerâmico. Então, eu usei pra fazer um desenho monocromático, né, só com uma cor. Vocês estão vendo aí? Eu não tentei apagar com a borracha. Bora ver se apaga com a borracha. Eu acho que apaga, tá vendo? Mas mesmo assim, ele não apaga por completo. Ele deixa uma manchinha lá atrás. Mas apagou até melhor do que o limpa-tipos. É por isso que a gente tem que testar nossos materiais, pra gente ver aí as possibilidades deles, tá vendo? Eu, na verdade, não tenho nenhum trabalho feito assim com giz pastel, na verdade. Mas agora eu vou ter, né? Que eu vou mostrar pra vocês aí, as possibilidades eu vou mostrar pra vocês. O carvão, se a gente soprar muito forte, ele desprende 80%, vamos dizer assim, né? Do papel. O giz pastel não tem esse problema, ele adere bastante no material, no papel. Então não tem tanto esse problema aí de soprar. Claro que se você soprar muito forte perto também, né? Aí não vai dar, vai se desprender igual o carvão. Mas ele dá pra dar uma sopradinha aí quando você apaga, né? Que a gente tem essa mania de soprar o desenho. Eu, sinceramente, tem gente que... artista, né? Já, desenhista, enfim...
aqui utiliza um pincel para limpar. Então, eu acho que... Eu não sei assim se dá certo, né? Talvez dê assim para essas áreas que não tem dentro do desenho, ou que não seja uma técnica só com carvão. Porque se for, não dá. Se você passar o pincel por cima, vai espalhar tudo. E eu creio que a mesma coisa vai acontecer com o giz pastel. Então, esse desenho aqui eu fiz de forma monocromática. Eu usei só uma cor. E o que a gente tem que falar sobre cores e a questão do papel? A gente está habituado a desenhar, fazer qualquer coisa no papel branco, né? Mas vocês já imaginaram, em vez de a gente pintar aí todo o fundo, já comprar um papel no tom que a gente quer? A gente pode trabalhar muito bem com o giz pastel no papel colorido. Eu comprei um papel colorido aqui, deixa eu guardar assim. Não sei nem porque eu tô com limpa-tipos aqui na mão. Ah tá, eu ia mostrar ele no outro desenho pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Eu gosto de tirar o pó da página com limpa-tipos, tá vendo? Ele pega bastante o pozinho. Em vez de eu... Posso soprar também, né? Deixa eu ver. Posso soprar também. Mas pra limpar o redor, assim. O limpa-tipos eu vi que ele não tem o mesmo efeito do que tem no carvão, sabe? Ele ainda fica bem manchado no fundo, o desenho. Ele não limpa bem. Mas ele consegue abrir... pontos de luz. Tipo aqui, eu fiz com limpa-tipos. Aqui também eu fiz com limpa-tipos. Então ele consegue abrir, ó, pontos de luz, tá vendo? Ele só não apaga por completo. Não tem como você apagar um desenho por completo que você já fez. Tipo, todo um desenho com o giz pastel, você não vai ter como apagar depois. Então, mas... como ele é um pigmento, a gente consegue sobrepor aí os tons sem problema nenhum. Você consegue até sobrepor uma cor clara, uma cor escura com uma cor clara. Então ele tem bastante maleabilidade nesse quesito. Então se você errar, você tenta consertar, não apagando nem passando limpa-tipos. Tenta consertar com a própria tonalidade que você está trabalhando, ok? E eu vou tentar mostrar pra vocês essa forma monocromática, que é só com uma cor, tá? Igual essa daqui que eu fiz. Essa daqui fiz como se fosse assim, desenho de memória mesmo, tá? Eu não copiei, não peguei nenhuma referência, na verdade. A gente tem... Eu tenho, na verdade, aquela foto que eu tirei, né? E aí eu lembrei da maçã e da pera. E aí eu fiz. O que a gente vai fazer nas nossas aulas? Hoje, amanhã e segunda-feira. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Hoje eu vou mostrar essa forma monocromática da gente trabalhar. Tem a forma que a gente consegue trabalhar aí só com duas cores. E vou mostrar também, vocês lembram do desenho que a gente fez com grafite? A gente fez, na última aula de carvão, a gente fez com carvão. Aquela composição com frutas, né? Então a gente vai tentar fazer também com o giz pastel e a gente vai fazer em cores. A gente vai tentar trabalhar aí com giz pastel em cores, ok? Então... deixa eu mostrar aqui pra vocês o nosso papel colorido. Então, lamentavelmente, eu não encontrei papéis coloridos na gramatura que a gente desenha, por exemplo, no de 180. Na loja que eu costumo comprar certos materiais aqui, não tinha outras gramaturas. Eu vou procurar em outra loja ainda, mas eu acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês a gramatura correta que a gente se trabalha aí com esses materiais, tá? Que no caso seria uma gramatura de 180, 140 já tava bom. Então eu encontrei esse papel aqui. Tá sem a capa já, tá só no plástico mesmo. Já abri, já usei em outra atividade. Existem várias marcas aí no mercado. Eu comprei esse daqui, se não me engano, da Faber-Castell. Ele tem cores neon e tem nessas cores aqui, simples. Eles vêm várias cores dentro de um mesmo bloco. Tem alguns blocos que a gente compra por cor, tipo, tem só azul, tem só amarelo.
Mas aqui vem várias cores, tá vendo? Marrom, amarelo, verde, vermelho, laranjado, rosa, azul. Então, por exemplo, como a gente pode trabalhar com o giz pastel e com essas cores? Vamos supor assim que você quer... Bora ver aqui primeiro. Aqui a paletinha do giz pastel. Pensar numa cor que você quer trabalhar. Dependendo do que você quer representar também. Tipo, você pode... eu vou desenhar o pôr do sol com giz pastel. Eu vou pegar um papel laranjado ou amarelo já pra dar aquela cor do pôr do sol, né? E aí você só vai desenhar por cima. Mas também, além de você combinar o fundo com o mesmo tom da paisagem, por exemplo, no pôr do sol você combinar o laranjado, né, que é por causa do sol, você pode fazer o contrário. Lembra das cores complementares, das cores opostas no círculo cromático? Então, a gente pode fazer essa combinação usando papel colorido. Por exemplo, eu vou pegar aqui, sei lá, esse rosa que é bonito, talvez. Deixa eu ver um desenho que a gente consiga fazer bastante coisas. A gente pode pegar, segundo a paleta, a gente pode pegar um amarelo e pegar uma folha roxa. Ou pegar o roxo, ou até 2 tons a gente consegue trabalhar, vários tons. Tipo, por exemplo, assim, as cores análogas são as vizinhas, né? Que são bem próximas da tonalidade uma das outras, né? Então, eu vou pegar, por exemplo, a complementar do amarelo, que é o roxo, por exemplo, né? O violeta. Aí, eu quero também, não quero usar só o roxo, eu quero usar outras cores, mas que eu obtenho o mesmo contraste. Eu vou e pego as análogas da complementar dele, quer dizer, as complementares do amarelo indiretamente, ok? E aí a gente consegue trabalhar. Mas, como a gente está falando aqui de uma composição monocromática, que é só de uma cor, que é essa daqui que eu fiz. Essa daqui eu fiz só para que eu costumo experimentar antes de vir dar, né, essa aula para vocês. Eu experimento antes os materiais para ver aí o que a gente pode fazer. Aqui eu fiz no fundo branco, né? No fundo branco, quando a gente abre o tom com o limpa-tipos, ele aparece... Esse ponto de luz que aparece é o branco do papel, né? Que a gente tira o pigmento, então ele fica o branco do papel e se torna luz. Mas quando a gente trabalha com um papel colorido e a gente for dar esses pontos de luz, vai aparecer o fundo do papel. E aí, como é que a gente faz para dar ponto de luz branco? Eu não quero dar ponto de luz amarelo. Deixa eu pegar logo aqui esse roxinho. Vocês podem até perceber que muitos meus já estão quebrados, né? A gente costuma quebrar pra fazer aí... Lembra do carvão lá que a gente quebra também pra fazer a grossura do nosso traçado? Mesma coisa a gente faz com giz pastel. Então eu vou pegar aqui esse pedacinho aqui, não precisa de um grande nem nada. Vou escolher uma folha amarela. Vou pegar aqui uma folha amarela, deixa eu limpar minha mão aqui, senão eu vou sujar tudo o papel. Vou pegar uma folha amarela. E limpar aqui também, né? Porque eu sujei aqui minha mesinha. E aí a gente vai trabalhar aqui dentro dessa folha amarela. Eu não vou falar muito pra vocês assim sobre os traços que a gente pode fazer com giz pastel, porque, gente, é o mesmo com carvão, é o mesmo. Deixa eu pegar aqui uma cor aqui que dê pra vocês verem. Se a gente usar as extremidades ou essa lateral que dele, a gente consegue traços finos, viu? Com precisão. Se a gente for usar a lateral dele aqui também, a gente consegue... tá meio torto meu, né? Deixa eu pegar um lado que não esteja torto. Acho que é esse aqui. A gente consegue fazer aqueles traços, lembra? Ó, aqui, ó. E se a gente pegar aqui, usar dessa forma, se a gente querer usar toda
toda a barra. Vou quebrar aqui pra vocês verem, por exemplo, aqui. Se a gente quiser usar todo a extensão da barra para colorir um fundo. E fora que vocês, não sei se vocês já viram, teve contato com algumas obras que eles pintam todo o fundo. Então, a gente pode fazer esse fundo. Ah, é isso mesmo, uma coisa que eu ia falar. Deixa eu virar aqui o papel, que já tá bastante sujo. Deixa eu tirar essa daqui. A gente vai já lá pro papel colorido. Calma aí. Por exemplo, eu vou fazer um fundo aí, um céu, né? Vou fazer um céuzinho aí. Vou pegar aqui, ó. Vou mesclar meus tons, né? Vocês já sabem que dá pra gente mesclar os tons. E eu vou fazer o fundo pro meu desenho. Tem alguns pastéis que, como eu já usei bastante aqui, eu usava como aquarela. Eles estão fundinhos aqui, tá vendo? E aí eles não conseguem pegar todo o papel, mas não tem problema, a gente vira aqui e a gente usa. E aí eu vou mesclar essas cores aqui, tá? Se você não gostar de se sujar, giz pastel não é pra você, tá? O que que dá pra fazer aqui nesse fundo? Ah, eu quero mais escuro. Acrescenta mais cor, dá mais umas esfumadas, vai até você conseguir dar o tom que você deseja. O que que dá pra fazer com o giz pastel, que eu acho bem interessante? Você fazer um fundo. Lembra do nosso verniz? Então, a gente pode passar o verniz aqui. Eu acho, só acho, não testei ainda, posso até testar depois, que eu não tenho outro tipo de verniz aqui. Mas, se a gente usar o verniz fosco, a gente consegue trabalhar em cima dele depois. Tem alguns vernizes, por ele ser brilhante, a gente não consegue sobrepor mais nada. Ou vocês podem fazer uma paisagem aqui com carvão. Deixa eu pegar o carvão aqui. Deixa eu enxugar meu dedo aqui que eu limpei. Vocês podem desenhar aqui. Eu vou desenhar, sei lá, silhueta de mais árvores. Fazer igual aquele desenho, né? Você consegue sobrepor o carvão aí. Desenhar aqui uma silhueta de mais árvores. Mais montanhas, sei lá. Mas qual é a maneira que eu mais gosto de trabalhar com o pastel? É antes de você sobrepor qualquer outro material, que dá para sobrepor sim no pastel, ele permite essa sobreposição de materiais, tá vendo? Eu costumo passar o verniz antes, tá? Eu recomendo o verniz fosco. O brilhoso não testei, então não sei se eu posso recomendar pra vocês. E aí, depois que você aplica o verniz, você consegue trabalhar, sabe aqueles marca... Não é marca-texto, é caneta permanente, aquelas pretas mesmo. Você consegue desenhar por cima do giz pastel, então você consegue fazer esse fundo. Mas, falando em fundo, né, a gente vai ver que se a gente pegar um papel aí colorido, com a cor que a gente quer de fundo do nosso desenho, a gente obtém o mesmo resultado se você gastar um monte de barrinhas só pra fazer o fundo tonal. A não ser que você queira um fundo diferente, né? Não seja só um tom, seja um degradê como eu fiz. Enfim, mas esse bloquinho eu acho que compensa muito comprar um bloquinho de papel colorido pra gente ir testando. E eles não são caros, tá? Eu acho que foi R$12 esse bloquinho, vem bastante folha. Eu não tenho mais a capa dele, que vem quantas folhas tem dentro. E eu já usei bastante, então vem bastante folha de cada cor, então dá pra gente testar aí nossos materiais, tá? Vou desenhar assim uma perinha aqui com o nosso lapinho roxo, né? Que é o oposto aqui do amarelo, então ele vai aparecer bastante aqui. A gente vai conseguir perceber essa diferença. E uma coisa que dá pra fazer, por exemplo, eu vou fazer aqui uma perinha, só pra gente ver aqui. Uma perinha bem grande, né? Uma perinha e eu faço uma pera gigante. Perinha, não é nem perinha, é uma peruna.
vou fazer aqui, vocês já sabem, né? A gente faz a mesma coisa que a gente faz com o carvão. A gente vai selecionar primeiro as áreas de luz, de sombra. Mas ele solta o mesmo pó, tá vendo? Do que o carvão também. O carvão solta bastante pó. E aí a gente vai aqui, fazer aqui o cabinho da nossa frutinha aqui, tá? E é o seguinte, a gente vai esfumar aqui com o dedo. Não vou usar cotonete, vou usar aqui o dedinho mesmo, pra gente ter... Se a gente não tiver... Vai que a gente tá sem cotonete em casa, alguma coisa. A gente usa aí nosso dedinho, né? Aí, se você não quiser deixar o fundo amarelo, quiser deixar branco, o que você vai fazer? Deixa eu colorir bastante aqui essa parte, que a gente vai ver como a gente pode dar essa luz aí. O que a gente pode fazer? Pegar o nosso giz pastel branco. Eu só tenho esse pedacinho já, mas é pra mostrar pra vocês. Por exemplo, a gente pode... Tá vendo? Agora meu dedo tá sujo, né? Vou limpar aqui pra poder esfregar o branco. Vou limpar e enxugar, sempre limpando e enxugando o dedo. E aí eu vou fazer as áreas brancas de luz, viu? Então, o papel... Claro que aí a gente usando o branco já não fica uma composição só de uma cor. E monocromática não quer dizer que a gente vai usar só um bastãozinho. Monocromático quer dizer que eu vou usar o tom, o matiz roxo, né? Mas pode ter aí, a gente aprendeu naquela aula sobre cores, que uma composição monocromática pode ter várias variações, né? Tanto mais escuro quanto mais claro da mesma cor. Então, por exemplo, aqui eu usei aí o branco, né? Pra gente fazer, pra mostrar aí pra vocês como a gente pode... Se a gente não quiser... Se a gente quiser dar aí as áreas de luz que não seja a cor do papel, né? Se eu quiser dar as áreas de luz branca, por exemplo, ó. Tá vendo como ficou nossa perinha? Eu vou soprar aqui fora um pouquinho desse pó, que tá demais já. E peraí. Tá vendo? Ficou bem bonita, né? Até com esse tonzinho de amarelo aqui no meio, ó. Ficou bem bacana, né? Eu gostei até. Muito boa. Então, aí se você quiser desenhar só uma cor... É muito interessante composições que usam só uma cor, muito mesmo. E você consegue aí fazer esse luz e sombra no seu desenho. E o papel colorido é interessante por isso, que ele já vem com esse contraste. Você pode trabalhar com essa questão dessa questão das cores, né? É bem interessante trabalhar com as cores. Eu gosto, acho muito satisfatório até colocar um pigmento no papel. Então, aí se você quiser usar a pontinha do giz pastel, tá vendo? O que vocês acharam da nossa perinha? Ai, você quer colocar outra cor? Qual é a cor que consigo também contrastar com o amarelo? Um rosa, um azul. Esse azul aqui é bem bonito, eu ainda consigo fazer esse contraste com o amarelo, né? Vou desenhar aqui a maçãzinha. Ó, nossa maçãzinha. O giz pastel, ele é bem... Assim, como é que se diz assim?
bem livre para se trabalhar, sabe? Você não precisa, a não ser do papel, do suporte e do próprio giz, você não precisa de pincel, nada específico. Você vê que eu fiz isso daqui só com a barrinha e com o próprio dedo, né? Claro que você tem que ficar limpando seu dedo, mas, cara, ele é muito fácil de ser trabalhado. Por isso que não tem tanto que eu falar pra vocês, porque as mesmas coisas que a gente faz com o nosso carvão, com o nosso lápis, a questão de fazer linhas grossas, achuras, essa transição de cores que eu mostrei pra vocês ali no papel, são coisas muito fáceis, né? E que a gente já trabalhou com isso, né? Lá no carvão. Então, eu vou mostrar mais essa questão mesmo, esse passo a passo aqui que a gente faz, né? Usando uma cor, duas cores, né? Vai ser mais essa questão. E se pelo meio das aulas a gente tiver um tempinho aí bem bacana, eu vou tentar mostrar pra vocês sobre o giz pastel oleoso, tá? Só pra vocês terem uma referência aí, uma base, tá? Pra vocês entenderem já o que é o... Porque não tem só o giz pastel seco, né? Tem o giz pastel oleoso. Então, eu quero abrir mais uns pontos de luz aqui. O que a gente pode fazer? Ou acrescentar o branco. Se eu quiser... vou mostrar aqui pra vocês com um limpa-tipos. Se eu quiser abrir o ponto de luz usando a cor do papel, eu uso meu limpa-tipos. E aí eu abro aqui as cores, tá? E aí eu vou abrir aqui as cores. Eu esqueci de prender minha folha, tá vendo como é importante prender a folha, pra gente não ficar segurando o desenho. E aí eu abro aqui com o próprio. Fazer aqui a textura da maçã, viu? A gente consegue trabalhar aí. Deixa eu soprar aqui de novo. E com o limpa-tipos ou com a borracha a gente apaga aquele fundo lá que a gente não quer sujo, né? A gente suja aqui tudinho pra trabalhar, mas depois a gente consegue limpar. A não ser que você queira fazer a sombra depois. Deixa eu pegar aqui pra fazer uma sombrinha. A gente pode fazer a sombra aí. Pegar até outro tom de azul. E fazer aí a direção da sombra. Tá? Não tem muito segredo, gente, pra trabalhar com giz pastel. Por isso que eu não tenho muita coisa pra falar, porque, né, é tão simples. É só com o dedinho a gente consegue fazer aqui, ó, o que a gente quiser. Pegar o cotonete pra gente conseguir fazer essas áreas mais juntinhas. Então não tem mistério nenhum. Agora, o que a gente vai ver nas próximas aulas é outras composições. A gente vai fazer alguns trabalhos com o giz pastel pra gente ir se habituando aí a trabalhar com ele. Mas olha, a perinha ficou bem bacana, não ficou? E aí a gente limpa aí nosso papelzinho e tá pronto, nossa obrazinha. E não se esqueça, nunca se esqueça de prender a folha no suporte, na mesa, tá? Porque senão, até pra apagar fica complicado. Eu esqueci eu não achei, na verdade, minha fita pra prender aqui, então... E aí eu não prendi o papel, mas vocês já sabem, né, gente? Eu acho que a gente já conseguiu dar bastante assunto nesses últimos módulos. Agora é praticamente finalizando. Essas 3 últimas aulas eu vou produzir bastante pra vocês, tá? Pra vocês irem pegando aí essa prática, essa percepção aí, né, das nossas... como a gente produz. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente vai encerrando por aqui. Amanhã eu vou trazer mais um pouco do giz pastel, né? Hoje a gente viu aí como a gente pode dar esse contraste, trabalhar dentro de uma folha colorida. A gente pode pegar outras cores de folhas aí, trabalhar mesmo no branco. Eu fiz essa daqui antes de começar a aula.
Mesmo desenhinho, tá vendo? Usei cores diferentes. Esse foi com fundo branco, esse daqui a gente usou fundo diferente, né? Então, é isso. É tudo experimentação. Conseguir entender como funcionam os nossos materiais, né? Então é isso que a gente vai ver sobre o giz pastel, entender como ele funciona e aplicar o que a gente já aprendeu em todas essas aulas. A gente vai aplicar aqui com o giz pastel, tá? Então eu aguardo você na próxima aula pra gente continuar conversando mais. É mais um bate-papo, né, do que aula, porque eu vou mostrando pra vocês no desenrolar aí do trabalho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até amanhã.